Glória a Deus. Convido todos a se pôr em pé. Vamos receber o nosso pregador, o pastor César. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14 a seguir. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 14. Bom estar com os irmãos essa manhã. Fiquei alguns domingos sem estar na igreja, faz falta, mas nessa manhã o Senhor aprova estarmos com os irmãos, né? Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo na fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós te pedimos nesse momento que a Tua Palavra, que é fiel, é poderosa, possa falar aos nossos corações nessa manhã. E que, fortalecidos pelo Teu poder, possamos sair daqui regozijantes e cheios de alegria em nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Esse texto é uma segunda oração do apóstolo Paulo dentro da carta aos Efésios. E normalmente as cartas de Paulo têm uma oração. E essa carta não é uma carta tão longa, mas contém duas orações. Isso nos chama atenção. Se nós observarmos qual a finalidade dessa segunda oração dentro do contexto da carta, nós podemos destacar duas finalidades. Primeiro, enquanto Paulo vem discorrendo no capítulo de número 3, ele começa a falar de uma situação de perseguição e aprisionamento que ele estava passando por causa do Evangelho. E, em segundo lugar, dá-nos a impressão que a igreja de Éfeso também estava sendo abalada, ou pela prisão de Paulo, ou por alguma outra situação que a igreja estava passando. No versículo de número 13 ele diz: portanto vos peço, não desfaleçais. Então, quando Paulo começa essa oração no versículo 14, primeiro, Paulo também está respondendo a essa situação difícil. Tanto os irmãos entenderem por que ele estava preso, quanto os irmãos se fortalecerem diante das situações complicadas que estavam fazendo. Então ele tinha um objetivo. Segundo, reforçar uma verdade. Paulo vem falando do mistério, da salvação, da sabedoria, o que Deus fez em Cristo. Ele diz: é por causa disso que eu estou preso. E eu estou aqui para dar testemunho dessa verdade. E quando Paulo começa essa oração, ele vai fazer essas duas coisas. Primeiro, ele vai responder uma situação, mostrando para a igreja que nós precisamos estar fortalecidos. E, em segundo lugar, ele vai fazer uma aplicação. Como aquilo que ele estava falando se aplica nessa experiência de ser fortalecido pelo Senhor. E a segunda observação que a gente pode fazer nesse texto, a primeira, se trata de uma segunda oração dentro da carta. Segundo, se nós olharmos para os versículos 14 até o versículo 19, no texto grego, em português nós encontramos um pouco mais, mas no texto grego,
nós vamos encontrar 3 conjunções. E essas 3 conjunções têm a finalidade de pontuar uma finalidade. E elas se encontram no versículo 16, onde ele diz, para que, segundo a riqueza da sua glória. Depois no versículo de número 18, quando que, a fim de que possam compreender. E depois no versículo 19, parte B, quando ele diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. São 3 conjunções que separam esses versículos. E a gente pode olhar para esses pedacinhos separados de 2 formas. Primeiro, nós podemos entender esses pedacinhos como pedidos, um independente do outro. Primeiro, Paulo ora para que a igreja seja fortalecida e que Cristo habite na igreja. Depois, Paulo ora para que a igreja possa compreender o amor. E depois, Paulo ora para que a igreja seja tomada da plenitude de Deus. Essa é uma possibilidade, olharmos como 3 pedidos diferentes. Mas nessa manhã, eu gostaria de olhar com os irmãos para esses 3 pedidos, não vendo como pedidos diferentes, mas vendo como graus de intensidade. A oração tem o mesmo objetivo, só que dentro desse objetivo, Paulo tem 3 momentos e no final tem o clímax dessa oração. Então são 2 coisas. Primeiro, uma segunda oração dentro da carta. E terceiro, 3 pedidos dentro dessa mesma oração com o mesmo propósito. E o propósito dessa oração, se é um clímax, nós vamos encontrar no versículo 19. Que tudo aquilo que Paulo está falando tem como objetivo que a igreja seja tomada pela plenitude de Deus. Então, pensando nisso, vamos considerar os versículos 14 até o versículo 21. A primeira coisa que nós poderíamos destacar nesse processo que é a oração de Paulo é o seguinte: não desfaleça. Se essa oração está respondendo a uma situação complicada, em que Paulo se encontra preso e a igreja de Éfeso está passando por adversidades, nós podemos dizer que, primeiro momento, Paulo está dizendo para aquela igreja, não desfaleça. Capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim, logo antes da oração, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O que é não desfalecer? E aqui tem 2 coisas bem interessantes. Não desfalecer envolve 2 experiências para nós. A primeira experiência é ser fortalecido pelo Espírito. Quando nós ouvimos a palavra dizendo a nós que não devemos nos desfalecer, talvez possamos pensar que é uma experiência que nós devemos buscar dentro de nós mesmos e arrancar força dentro de nós mesmos. Mas esse texto do apóstolo Paulo vai nos mostrar que quando a nossa força se esvai, quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E por em algumas passagens, esse termo que o apóstolo Paulo usa por ser fortalecido, pode expressar tanto coragem diante de uma situação de adversidade. Lá no livro de 2 Samuel, determinado momento o exército está em batalha e a batalha fica apertada. E quando a batalha fica apertada, Joabe olha para o exército e diz assim, não tenham medo, sejam fortes. E quando Paulo está dizendo, irmãos, sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, ou seja, que em meio às adversidades, vocês não sejam tomados pelo desânimo, mas que a força do Senhor anime o vosso coração. Um segundo texto, onde nós encontramos uma palavra parecida, se dá em Ruth, capítulo 1, versículo 18. Quando Ruth, Noemi diz para Ruth assim, Ruth, vá para sua casa,
pois eu não tenho nenhum futuro para dar para você. Eu não tenho filho, eu não tenho ninguém, nenhum parente para dar para casar com você, Ruth. Volte para sua casa e constitua a família. Só que a Ruth é insistente. E lá no versículo de número 18 do capítulo 1 de Ruth, o texto diz que quando Noemi viu a determinação de Ruth, ela desistiu de insistir que ela voltasse para casa. Então, quando Paulo está falando, irmãos, sejam fortalecidos, é essa mesma experiência. Diante de um futuro que talvez pareça incerto, nós possamos não mostrar fraqueza, mas mostrar determinação frente àquilo que a vida nos traz. Então, quando Paulo começa a orar dizendo, irmãos, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder, é essa mesma experiência, para que diante das adversidades da vida, nós não possamos tremer, mas nós possamos estar cheios da coragem que vem do alto. Para que diante das situações complicadas da vida, nós não possamos vacilar na fé, mas nós possamos nos colocar com determinação diante das dificuldades que a vida nos traz. Mas de onde vem? Qual é a fonte dessa força? Paulo diz assim no versículo 16: segundo a riqueza da sua glória. Meus irmãos, se a fonte é a riqueza da glória de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que as situações da vida possam nos tirar as forças, a fonte de onde vem a nossa força nunca se esgota. Segundo a riqueza da sua glória. E a glória de Deus pode expressar tanto a sua magnificência, a sua beleza, o seu brilho, só que a glória de Deus também pode representar o seu poder. Romanos capítulo de número 6 e versículo de número 4, Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, a glória de Deus não representa simplesmente a sua grandeza, o seu brilho, a sua grandiosidade, mas a glória de Deus também indica o seu poder. Assim como, através do seu poder, Deus ressuscitou a Cristo, esta mesma fonte de poder que não se esgota, Paulo diz: Senhor, que segundo o seu poder e a sua glória, a igreja seja fortalecida. E como é que nós somos fortalecidos? Aí Paulo diz assim: nós somos fortalecidos mediante o Espírito de Deus no homem interior. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, quando Paulo está escrevendo para um jovem pastor que estava temeroso diante da sua responsabilidade, Paulo diz assim: Deus não nos deu espírito de temor, mas Deus nos deu espírito de ousadia. E através da presença do Espírito nas nossas vidas, é que nós podemos ser fortalecidos. E fortalecidos onde? Fortalecidos no homem interior. E essa expressão no homem interior, nada mais indica do que fortalecidos na nossa vida interior. Porque às vezes, nós podemos estar com o corpo cansado, mas a nossa alma está viva, está alegre, está regozijante, né? Depois de um dia de trabalho que a gente, se satisfez com aquilo que aconteceu, a gente está arrebentado.
né? Vamos pensar aqui na construção, quando era dia de ou encher coluna ou alguma coisa, a gente vinha e trabalhava, chegava em casa, aí quem tem essas mãos fininhas assim, que não mexe com trabalho pesado, aí a mão está toda arrebentada de bolha, aí a coluna assim, dói, tudo que você deita na cama, você nem consegue se esticar direito, super cansado. Mas como é que está o espírito? Está motivado, que bênção, a obra de Deus está indo, está caminhando. Mas por outro lado, nós podemos ter uma outra experiência. O corpo pode estar muito bem, mas a alma pode estar desanimada. A gente pode estar com saúde, pode estar trabalhando, pode estar tudo bem dentro de casa, mas a gente olha para o relógio na hora de vir para o culto e diz: poxa vida, que desânimo, que falta de vontade, está tudo bem, mas o nosso espírito está fraco. Aí Paulo diz: eu oro para que pelo poder do Espírito vocês sejam fortalecidos no homem interior, na interioridade. Nesse sentido, pode o corpo estar cansado, que o espírito está alegre. Pode o corpo estar bem, o espírito está alegre, porque o Espírito de Deus fortalece o nosso espírito. E o desânimo vem de onde, meus irmãos? O desânimo vem de dentro para fora. Nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, é interessante, porque nós precisamos nos cuidar. Isso eu não deixo de enfatizar, precisamos nos cuidar. Mas não sei se os irmãos já se pegaram. Eu às vezes me pego usando a necessidade de cuidar como desculpa para deixar de fazer alguma coisa. Ou às vezes a gente fala, precisamos nos cuidar. Aí de repente, né, nós vamos em todos os lugares da cidade. Vamos na farmácia, vamos no banco, vamos no mercado, mas não vou na igreja porque eu tenho que me cuidar. Né? E de repente nós nos tornamos seletivos nessa coisa, e com o passar do tempo, o desânimo vai tomando conta do nosso coração. E de repente tudo está bem, não está desempregado, a família vai bem, está com saúde, mas o desânimo vai tomando o coração, vai se afastando. Mas que nós possamos orar ao Deus, cujo Espírito pode fortalecer o nosso ânimo, cujo Espírito possa fortalecer o nosso coração, para que em meio a todas as adversidades, a igreja do Senhor possa ser fortalecida pelo Espírito. Por diversas vezes Paulo passou por situações em que talvez eu e você diríamos: vou deixar isso de lado porque não adianta continuar. Foi espancado, apanhou de vara, o navio naufragou, estava no meio de falsos irmãos, passou necessidade, passou frio, passou fome, passou sede, tinha tudo para desistir, mas o Espírito que fortalece as nossas vidas, fortaleceu a vida do apóstolo Paulo. E que em meio às dificuldades e às adversidades da nossa vida, nós não possamos desfalecer, mas que o Espírito de Deus, segundo a riqueza da glória de Deus, possa fortalecer as nossas vidas. Talvez você chegou essa manhã aqui um pouco desanimado, para baixo, né? Faltando força, faltando ânimo. Eu tenho uma boa notícia para você: o Espírito de Deus está aqui e pode fortalecer os nossos corações. A segunda coisa que Paulo vai falar também nessa palavra de não desanimar é: vivencie que Cristo habita em você.
No versículo de número 17, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração. Mas aqui a gente pode fazer uma pergunta, fala, mas Paulo, espera aí, você não está escrevendo para crente? Se você está escrevendo para crente, que é a igreja de Éfeso, Cristo já não está no coração desse povo? Como é que você está orando para que Cristo habite no coração desse povo? Hã? Se nós olharmos para a carta de Paulo, fala, mas Paulo, você está entrando em contradição. Veja só, capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, como selo e como penhor da promessa, foi dado à igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha o Espírito Santo, sim. Era uma igreja que tinha o Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, ele diz: e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Era uma igreja que tinha sido ressuscitada espiritualmente juntamente com Cristo. Capítulo 2, versículo 22, Paulo diz que a igreja de Éfeso se constituía num grupo que estava sendo construído pelo Espírito para a habitação de Deus. Paulo estava falando para crente que tinham o Espírito, que tinham sido ressuscitados e que também estavam sendo edificados para a habitação de Deus. Mas por que Paulo diz para esses irmãos que estava orando para que Cristo habitasse pela fé no coração daquela comunidade? Eu encontrei uma possibilidade de resposta interessante para essa pergunta, que um autor diz assim: o que faltava, ou o que poderia faltar, era a força interior e o encorajamento que devem ser extraídos dessas verdades. Porque às vezes nós temos as verdades apenas na cabeça. O Espírito habita nas nossas vidas. Deus habita em nós. Fomos ressuscitados com Cristo. Mas isso não passa de mera informação. E às vezes a gente vem para a igreja, ouve a palavra, ouve a pregação, mas tudo que ouvimos não passa de mera informação. E diante da primeira adversidade, quando nós temos só informação, o desânimo rapidamente pode tomar conta do nosso coração. Mas quando as verdades que ouvimos se tornam verdades que experimentamos, essas verdades não são meramente intelectuais, mas elas adentram o nosso coração, e delas nós tiramos força para enfrentar o que a vida nos traz. Que tipo de experiência é essa? Gálatas, capítulo de número 2, versículo 19b até o versículo 20, quando Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando Paulo ora para que Cristo habite pela fé no coração da igreja, é para que aquela igreja tenha esse tipo de experiência. Estamos unidos com Cristo. Que isso não seja meramente uma informação intelectual, mas que isso possa ser uma experiência vivida. E quando é uma experiência vivida, pode vir a luta, pode vir a adversidade, pode vir o problema,
porque aquilo que está aqui não é mera informação, mas é convicção gerada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Diante dos problemas, não desanime, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que tem o poder de fortalecer a nossa vida interior. Amém? Eu ia continuar, mas se eu continuar eu vou estourar o tempo. Então vamos parar por aqui. Outro dia a gente continua a partir desse ponto, né? Que diante das adversidades, o Espírito de Deus possa fortalecer o nosso homem interior, e que as verdades da palavra de Deus não sejam mera informações, mas sejam experiências vividas através do Espírito na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pela oração de Paulo aos irmãos de Éfeso, ele pede que aquela igreja seja fortalecida pelo Espírito no homem interior, e que aquela igreja tenha uma profunda experiência da habitação de Cristo pela fé. Deus, nesses tempos que nós estamos vivendo, às vezes nós estamos nos afastando, e quando nos apercebemos, estamos desanimados. Mas a nossa oração, ó Deus, é que o teu Espírito fortaleça a tua igreja, é que o teu Espírito fortaleça o teu povo, o teu Espírito fortaleça aqueles, Senhor, que porventura estão sem forças. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que habita a nossa interioridade. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Espírito Santo de Deus, aviva-nos. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. E que possamos, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos encontros, ter uma experiência verdadeira de que o Senhor Jesus habita em nós. Estamos unidos com o Senhor, morremos com o Senhor, ressuscitamos para uma nova vida, e que as adversidades não apaguem esta certeza, mas que através do teu Espírito, diante das adversidades, essas certezas possam estar avivadas em nosso coração e possamos estar firmes diante da tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.